Já se passou um ano desde que eu deixei muita coisa para trás e me mudei para o Canadá. Foi um ano de muita angústia, de muitas experiências novas, de muita adaptação, de conhecer muita gente nova, de muitas complicações, mas também de muita felicidade. Eu sou Vinícius Burger e essa é a minha vida no Canadá. Eu me mudei para o Canadá, mais especificamente Toronto, em setembro de 2019 para fazer faculdade. E bom, os primeiros meses não foram tão fáceis assim. Era muita coisa nova para me adaptar ao mesmo tempo. Era morar em outro país, morar sozinho pela primeira vez, fazer uma faculdade pela primeira vez, estar falando o tempo inteiro em outro idioma, estar longe da minha família, estar numa cidade que eu nem conhecia, com gente que eu nem conhecia. E por aí vai. Os primeiros dias assim que você se muda, assim que você chega numa nova cidade, em um novo país, são sempre uma correria. Tem que correr atrás de documentação, abrir conta no banco, abrir conta de celular, muita coisa junta. E isso acontecia tudo enquanto você estava tentando se adaptar. Então alguns leves surtos acontecem frequentemente, mas eu conheci muita gente nova que me ajudou a passar por essa fase. Isso já era setembro e logo o outono já ia começar. Então a gente tinha que aproveitar ao máximo o nosso pouco tempo de calor, porque logo depois viria muito frio e só no ano que vem teríamos calor de novo. Sendo assim, então, no meu primeiro mês eu já fui para vários lugares legais e conheci bastante coisa legal, porque era a única época que daria para ficar bastante tempo fora de casa. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir para Toronto Island, que são ilhas no Lago Ontário, aqui pertinho de Toronto. Para ir para lá, você precisa pegar uma balsa, é bem fácil, é bem pertinho, mas é o mais perto que a nossa região aqui consegue chegar de praias. Eles inclusive chamam de praias, mas na verdade é um lago, tem ondas e tudo mais, só que a água é congelante. O que eu mais devo ter de foto no meu celular é de pôr do sol aqui em Toronto. Porque apesar de ser bastante frio, a maioria dos dias aqui tá de céu aberto. E nesse dia, na Toronto Island, não foi diferente. Foi muito legal ver o pôr do sol de lá, junto com a skyline de Toronto, que é a vista que você vê na maioria das fotos. Eu faço faculdade de cinema e nessa época acontece o TIFF, que é o Festival Internacional de Cinema de Toronto. É um dos maiores festivais do mundo, então eu não perdi a oportunidade e também fui assistir alguns filmes. Um dos meus passeios favoritos até hoje é passear pela beira do lago e acabar no Trillium Park. Essa foi a primeira vez que eu fui lá, mas depois disso eu fui várias vezes. Isso deve dar uma boa caminhada, uns bons quilômetros, mas tudo é muito bonito. Isso independente da estação. Eu cheguei aí no inverno, em que o lago tá parcialmente congelado e é muito legal. Em setembro eu também conheci um lugar muito legal, que são os Scarborough Bluffs. Não é especificamente em Toronto, é em Scarborough, como o nome diz, mas que é uma cidade na região metropolitana de Toronto, digamos assim. Eu sabia que as paisagens naturais do Canadá eram maravilhosas, mas eu não esperava um lugar tão bonito assim, tão perto de uma cidade tão grande. As paisagens de lá são todas incríveis, desde a vista de cima, a trilha e daí a praia lá embaixo. Bom, alguns outros rolês pelo centro depois, chegamos em outubro. E logo no primeiro dia, eu já tinha um trabalho em uma pedreira abandonada, que era um trabalho de fotografia, então a gente foi lá para tirar fotos. E ainda bem, estava um dia muito bonito, a gente conseguiu tirar várias fotos bonitas, foi um passeio muito legal e essas são algumas das minhas fotos preferidas que eu tirei nesse dia. Sexta-feira era meu dia preferido da semana, e não porque era sexta e logo vinha o final de semana, mas porque a gente tinha uma aula em um cinema no centro de Toronto. E era muito legal, porque isso era logo antes do almoço, então a gente, junto com os meus amigos, eu saía almoçar e daí dar um passeio pelo centro. E isso era muito legal, porque a gente não tinha uma aula depois da tarde. Bom, nesse dia a gente foi comer um poutine no parque. Poutine, pra quem não sabe, é um prato canadense que na verdade não se passa de batata frita com recheios e molhos. E a gente viu nesse dia a primeira neve. Bom, não era neve de verdade, porque ainda não tava na época. Mas era um antigo ringue de hóquei que eles, quando tiram a neve, eles jogam pra fora pra neve derreter, pro gelo derreter. E mesmo assim a gente conseguiu aproveitar um pouco e fez a primeira guerra de bola de neve. Bom, a faculdade que eu faço, na cidade que eu faço, não é à toa. Toronto é conhecida por ser uma cidade bem artística. Além do Festival Internacional de Cinema, também tem um evento chamado Nuit Blanche, que acontece todo ano, que é um evento que começa no pôr do sol e acaba no nascer do sol. Então é um evento noturno de arte, em que tem várias exposições espalhadas pela cidade de graça ao ar livre. Nuit Blanche significa literalmente noite sem dormir. Tem 90 exposições, então você realmente pode ficar a noite inteira vendo isso sem dormir, mas no meu caso eu fui e vi algumas que eu achei mais legal. Toronto tem uma região chamada Little Portugal, ou seja, Pequena Portugal. Mas isso também hoje em dia envolve muito um pequeno Brasil. Tem muitas lojas brasileiras, restaurantes brasileiros, inclusive bares brasileiros. Nesse dia eu fui num bar brasileiro e, nossa, me senti no estereótipo do Brasil. Foi muito bom. Tinha samba ao vivo, tinha futebol na TV, tinha caipirinha e tinha feijoada de graça. Bom, depois de algumas caipirinhas a gente aproveitou ainda a luz do dia e que a gente já estava lá daquele lado da cidade para ir no High Park, que é um dos maiores parques daqui.
e é muito legal, e tava bem começando o outono, então dá pra ver nas árvores muito bem o clima e tava maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Bom, na faculdade, bem no meio do semestre, a gente tem um negócio chamado Reading Week, que nada mais é do que uma semana livre, em que alguns professores falam que é pra você aproveitar e estudar antes das provas, e alguns professores falam que é pra você descansar. Eu ouvi principalmente essa parte do descansar, e aproveitei e fiz a minha primeira viagem aqui no Canadá. Foi uma viagem bem rápida, mas eu e alguns amigos fomos para Montreal e Ottawa, que são cidades mais ou menos perto daqui. Bom, eu simplesmente peguei o Airbnb mais barato, numa localização boa que eu consegui achar, e fui de carro com um pessoal. Foi muito legal, a gente gastou bem pouco, porque a gente simplesmente passeou pela cidade, viu as coisas, aproveitou bastante, e desde cedinho que a gente chegou em Montreal, até a noite, bem de noite mesmo, que a gente aproveitou para sair também. Montreal fica umas 5 ou 6 horas dirigindo de Toronto e fica na parte do Quebec, que é a parte francesa do Canadá. E lá é culturalmente e fisicamente muito diferente de Toronto. Se assemelha muito mais a algumas cidades da Europa, digamos assim, com sua arquitetura mais antiga, e prédios muito bonitos. Bom, mas a gente não tinha muito tempo para perder, então depois na noitada do dia anterior a gente já saiu cedinho para ir para Ottawa, que fica na verdade na direção de volta para Toronto. Então foram mais umas 2 ou 3 horas de viagem, e Ottawa eu diria que é uma mistura de Toronto com Montreal, porque tem muito dessa parte mais moderna de Toronto, mas também acompanha muito essa vibe meio europeia que tem em Montreal. Bom, mesmo que Ottawa seja uma cidade menor que as outras, é a capital do Canadá. E isso eu imagino que seja muito mesmo por causa da sua localização, porque ela consegue unir a parte francesa e a parte inglesa do Canadá. Enfim, a gente aproveitou enquanto ainda tinha luz e depois a gente voltou para Toronto. E daí foram umas 4, 5 horas mais ou menos de viagem de volta. Bom, o último dia de outubro só pode ser uma coisa: o Halloween. Eu saí da faculdade naquele dia de noite e, nossa, eu já comecei a ver as cenas clássicas de filme americano. A criancinha fantasiada batendo na porta pedindo doce. Foi muito engraçado, porque realmente é muito um estereótipo que a gente tem, mas foi tipo como ver uma cena de um filme mesmo. Dia 31 de outubro, aqui em Toronto, então, é clássico que uma das ruas principais aqui é fechada para a chamada parada de Halloween. E é muito legal, porque tem pessoas de todas as idades, e todas as idades mesmo. Tem pessoas mais velhas, pessoas mais novas e todo mundo se divertindo junto. Uma pena que naquele ano choveu, teve até o risco de ser cancelada, mas a gente conseguiu aproveitar o começo, então ainda bem que não cancelaram, mas depois a nossa noite foi encurtada. O mês de novembro começou com uma das experiências mais legais que eu vivi aqui em Toronto, o Brazil Film Festival Toronto, que é exatamente o que o nome diz. Um festival de filmes brasileiros que acontece aqui em Toronto. Eu inclusive trabalhei no festival, comecei pela área de marketing, mas durante os dias do festival foi uma correria porque eu fui responsável pelos vídeos, então eu filmava durante o dia, editava durante a noite e de manhã já postava eles. Mas foi muito legal porque eu podia entrar e assistir os filmes todos de graça. Então eu consegui assistir muitos filmes que eu não teria outros lugares para assistir, como Bacurau, Marighella e A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. E foi muito bom também porque eu conheci muita gente legal interessada pela área de cinema. Então o networking é muito importante e eu fiz alguns amigos também. Antes eu falei que não era época de neve ainda, mas esse ano a neve chegou muito cedo e dessa vez de verdade. No dia 11 de setembro, essa era a situação da cidade. Isso era basicamente nem na metade do outono ainda. Literalmente 2 semanas antes disso, a cidade estava assim. E 3 dias antes da nevasca, estava assim. E esse é exatamente o mesmo lugar. Bom, e esse mês se vai assim, foi uma correria de gravação, de explorar a cidade, de vários pôres do sol e sempre mais gravações. Dezembro chegou e começou com um jogo de hóquei de criança que eu literalmente estava passeando por um parque e eu entrei num lugar e estava tendo esse jogo e foi muito legal porque é uma experiência muito canadense mesmo. Logo veio a exposição de fotografias da faculdade e lá estava eu e minha bela foto para marcar presença. Inclusive, eu só consegui escolher essa foto específica depois que eu fiz uma enquete no Instagram, porque eu estava em dúvida entre essas 4 e no final foi essa que ganhou e lá estava ela. Bom, em dezembro acontece também um evento na Nathan Phillips Square, que é aquela famosa praça que tem a placa de Toronto, e em dezembro acontece a abertura da pista de patinação de lá. Durante o resto do ano, aquilo é água, mas aí em dezembro eles inauguram essa pista de patinação que durante o inverno qualquer um pode levar seu patins ou alugar lá e simplesmente patinar. E é uma paisagem bonita. E nessa abertura, inclusive, é uma festa. Eles levam DJ, levam várias atrações e a principal, que são os fogos de artifício. Mas eu, infelizmente, cheguei só depois dos fogos. As semanas finais do semestre não dá pra fazer realmente muita coisa, mas eu participei de uma gravação muito legal de um curta e, além disso, passei bastante tempo na faculdade também. Bom, aqui eu realmente tô falando principalmente as partes legais, até porque a gente não filma muitas partes ruins. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, também estava tendo todo o meu processo de adaptação, que não é uma coisa fácil. Eu estava longe de toda a minha família, sentindo muita falta do meu país, mesmo aproveitando muito aqui.
Mas enfim, eu com muito sufoco consegui ir pro Brasil para passar o Natal e Ano Novo, recarreguei todas as minhas energias para poder voltar para cá e aproveitar o de melhor daqui de novo. Bom, mas ainda em dezembro, na ida pro Brasil, eu tive uma parada em Chicago. Minha escala era em Chicago e eu tinha quase 24 horas para aproveitar lá. É uma cidade que eu nunca tinha nem pensado em conhecer, mas me surpreendeu muito positivamente. Depois de eu dormir com os mendigos durante a noite, eu saí para conhecer a cidade e aproveitei bastante. Tava bem frio, mas eu adoro passeios sozinhos assim também. A viagem do Brasil então restaurou todas as minhas energias e a minha vitamina D também, e eu voltei apreciando muita coisa que eu já tinha me acostumado no semestre anterior, o que é sempre bom, porque a gente já se acostuma e daí perde o valor de muitas coisas. Bom, e a esse ponto você já deve saber que meu ano começou com várias filmagens de pôr do sol e também de várias gravações. Uma coisa muito boa também é que em janeiro eu consegui um emprego. Teve também rolezinho na neve, seguido de pizza com vinho, assistindo o filme na lareira. Teve também rolê na Nathan Phillips Square, seguido de galeria de arte e também depois de festinha. E teve até rolê no fliperama. Daí em fevereiro teve o rolê do Oscar, como todo bom estudante de cinema tem que fazer, né? Bom, e lembra que eu tinha falado da semana livre no meio do semestre. Então, e meio que virou tradição agora, nessa semana, ter uma viagenzinha mesmo que pequena. A gente, na verdade, não ia nem fazer nada, mas tem uma amiga que é canadense que ela mora perto de Niagara Falls. E ela nos convidou lá para passar alguns dias. A gente pegou um trem e um ônibus e essa viagem foi muito engraçada, muito legal. Foi pouco tempo, a gente ficou só o final de semana lá, mas a gente conseguiu aproveitar muito. A gente comeu super bem, porque a família dela nos recepcionou super bem, mas digamos que a gente não bebeu tão bem assim. Essa nossa amiga, ela decidiu preparar pra gente um drink bem canadense, que ela dizia que todos os clientes, porque ela trabalhava em bar, adoravam. Bom, era um drink de tomate, eu não preciso nem dizer que era horrível. Só de lembrar já me dá arrepio. Bom, a gente conheceu algumas cidades ao redor, alguns lugares super legais e, obviamente, a gente foi para as cataratas de Niágara. As cataratas fazem fronteira ali com os Estados Unidos, mas, assim, digamos que o lado canadense é muito mais bonito. Mas eu tinha que voltar porque o dever me chamava, literalmente, porque as aulas tinham parado, mas o meu trabalho não. Então, um dos eventos que eu estava organizando acontecia nessa semana e o evento quase foi cancelado por causa de nevasca, mas deu tudo certo e o evento foi super bom. Fevereiro terminou então com uma mudança radical de cabelo em casa, porque eu simplesmente não sossego. Em março ainda teve um pouquinho de neve, então desde novembro até março com neve. Mas foi bem pouco, porque logo já iria vir a primavera, né? E assim que deu, então eu já fui para aquele meu passeio favorito, que é ir pro Trillium Park, e daí eu fiz um trabalho lá e também tirei várias fotos legais e vídeos. E aí veio o meu aniversário, dia 13 de março, e era o primeiro aniversário longe de casa, mas eu fiquei programando a semana inteira com os meus amigos a gente sair, fazer alguma coisa super legal. Mas eu tive que cancelar, porque eu já não me sentia muito seguro, porque, como todos sabemos, o Covid chegou nas nossas vidas. Então já não dava mais pra ir pra bar, essas coisas, então eu acabei indo pra casa de uns amigos e a gente aproveitou lá. A gente assistiu um filme, aproveitou juntos e daí teve até parabéns com donuts. O último rolê, antes de tudo ser arruinado e ainda pensarmos em começar a usar máscara, foi o rolê numa casa de uma amiga canadense. Ela mora do lado das chamadas praias aqui, então a gente aproveitou para dar um passeio e depois o nosso amigo coreano fez um jantar muito bom de comida tradicional coreana. Esse um ano no Canadá foi encurtado então para 7 meses para todo mundo, né? Então assim que as aulas mudaram para online, durante o resto do semestre eu aproveitei para voltar para o Brasil, porque muito melhor estar lá junto com a família, me senti muito mais seguro do que estar aqui preso num apartamento sozinho. Então ali no final de março eu já tive que voltar meio que emergencialmente. Mesmo que o Canadá tenha ficado numa situação mais estável do que o Brasil ao longo do tempo, eu me senti muito melhor lá no Brasil, então eu não me arrependo porque eu estava junto com a minha família e isso que era o que estava importando naquele momento. Eu tive aulas online ali por mais uns 2 meses, mas logo já vinham as férias de verão mesmo. Então as aulas continuaram online, os projetos foram adaptados para ser feitos de casa mesmo e depois veio as férias. Bom, mas agora eu estou de volta no Canadá, posso falar sobre isso mais pra frente. Enfim, agora que eu estou de volta para o meu segundo ano no Canadá, eu quero saber o que vocês querem ver. Se você se interessou por alguma experiência específica que eu mostrei nesse vídeo, comenta aqui embaixo para eu saber que eu posso fazer algum vídeo sobre isso. E comentem também outras coisas que vocês querem saber envolvendo a minha vida aqui no Canadá. Se inscreva aqui porque semana que vem tem mais e obrigado por ter acompanhado a minha vida no Canadá.